Questão 24 da seção 1.1 do capítulo 1. Os registros de temperatura T em graus Celsius foram tomados de 3 em 3 horas a partir da meia-noite até as 15 horas em Montreal. Em 13 de julho de 2004, o tempo foi medido em horas a partir da meia-noite. Então aqui tem o tempo e aqui a temperatura. Use os registros para esboçar um gráfico de T como uma função de Tzinho. Então da temperatura em função do tempo. Então isso é o que pede na letra A. Então vou aproximar aqui o gráfico. E eu fiz da seguinte forma. Como pede T como uma função de Tzinho, coloquei o que é em função de aqui. É função do tempo. Então coloquei o tempo no eixo X. E a temperatura no eixo Y. Porque a temperatura é em função do tempo. Isso daqui no gráfico, isso daqui significa uma descontinuidade na escala do eixo. Então, aqui tem o zero de temperatura, e nessa distância aqui já coloquei o 20, mas aqui não tem 20 unidades. Então, por isso que eu tive que colocar essa descontinuidade aqui para representar, para deixar claro aqui que daqui para cima eu tenho essa escala, e aqui eu quebrei o gráfico, estou mostrando o eixo X, aqui o eixo do domínio. Já próximo desses valores, isso daqui é apenas uma técnica para representar o gráfico inteiro sem ficar com um espação grande assim. Então, o gráfico ficaria algo do tipo, ele só aqui em cima e esse espaço todo aqui vazio. Então, na hora que eu fiz aquela quebra, eu pude representar o gráfico desse jeito aqui. Então, eu economizei todo esse espaço aqui de representar no gráfico, porque assim, na hora que eu ampliasse nessa parte, eu perderia a informação aqui do eixo. Então, por isso que eu fiz isso. Aí eu fui marcando, porque esse tipo de questão aqui, na B, vai pedir... use seu gráfico para estimar a temperatura às 11 horas da manhã. Então, a finalidade que vai ser dada desse gráfico, é necessário que ele seja muito bem feito, porque se ele for feito de qualquer forma, eu não vou conseguir fazer essa estimativa depois. Então, eu usei o fundo aqui quadriculado. Isso pode ser feito com papel milimetrado. Então, eu vou seguir certinho cada quadriculado aqui para montar cada eixo. Então, aqui foi o 0 hora, começou meia-noite. Então, a cada dois desse aqui, eu disse que era 1 hora. Então, 1, 2, 3. Aí, na hora que eu pular de 2 em 2 quadradinhos, vai ser mais 1 hora. Então, 3, 4, 5, 6. E assim eu marquei tudo até 15. E aqui, da mesma forma também, foi... Eu peguei o 20 e fui fazendo metade desse aqui, né, dá 20,5, porque eu vou precisar de alguns valores decimais. Então eu tenho que olhar para isso também antes de começar a fazer o eixo. Então eu dei um espaço maior para eu conseguir localizar a metade desse aqui, é onde vai estar, por exemplo, o 21,5 que eu vou precisar. Aí eu fui marcando até marcar o 26, na verdade que eu não vou precisar do 26, mas vou precisar do número mais alto que é 25,8. Então eu preciso de uma sobra aqui para ficar bem representado no gráfico. Agora foi só marcar os para-ordenados. Eu peguei 0, 21,5. Então, a 0 hora, eu pego aqui entre 21 e 22 bem no meio, 21,5 e marco esse ponto preto. Já vou falar sobre esses pontos aqui e sobre as ligações em seguida. Aí no tempo t igual a 3, 19,8. Então, pego t igual a 3 e vou quase aqui abaixo do 20. Eu tenho que ter uma noção de quão abaixo ele vai ficar. Por exemplo, é 19,8. Se eu separar isso aqui na metade, então aqui tem 5 unidades. Então não vai ser bem encostado, vai ser um pouco mais afastado. E isso tudo eu tenho que fazer levando em conta que eu vou usar depois o gráfico para estimar a temperatura de um ponto que não está no gráfico originalmente. Então por isso que tem que ser muito rigoroso na hora de marcar cada coisa aqui. Então o 6, 20. Então 6 aqui caiu no 20 certinho. 9, 22,2. Então um pouco acima do 22. 12, 24,8. Então 12 aqui, um pouco antes do 25. E às 15 horas, 25,8. 15 horas, um pouco antes das 26. Aí eu marco esses pontos aqui nos para-ordenados.
eu não falei desse azul ainda porque ele corresponde à letra B, já que eu falo dele. Então, para mim, o que eu entendi aqui é que o gráfico, a partir de uma tabela, é apenas os pontos. Não essa parte que está ligando aqui em preto. Já falo porque eu coloquei ela. Então, também existem funções assim. Elas são as funções de domínio discreto. Então, o domínio são só pontos específicos. Não precisa ser um domínio contínuo. Então, o que está no domínio dessa função é o 0, 3, 6, 9, 12 e 15. Só. Acontece que na hora que eu vejo que eu vou precisar usar esse gráfico para estimar uma temperatura de um número que não está no domínio, então eu preciso transformar essa função discreta em uma função contínua. E tem algumas formas de fazer isso, até deixei indicado aqui em vermelho. Aqui eu vejo que se ajustaria bem uma parábola, um arco de parábola aqui. Então eu poderia fazer uma regressão quadrática. Para quem quiser entender melhor sobre isso, pode pesquisar por regressão quadrática, método dos mínimos quadrados, em livros de álgebra linear, estatística ou cálculo numérico. Alguns outros livros têm isso também como um apêndice. Acontece que eu não vou fazer isso, primeiro porque a questão não pediu nada disso, segundo que o contexto dessa questão é o início de um livro de cálculo 1. Então não faz sentido lá no início, ainda não foi explicado nada sobre isso, e pedir isso numa questão. Por isso que eu decidi ligar isso como segmentos de reta. Aqui eu não coloquei nenhuma curva, nem nada, não fiz nenhum ajuste visualmente falando, porque não faz sentido fazer isso agora, nessa questão. Mas eu tive que ligar dessa forma para usar essa função na letra B. Eu tenho que tratar ela agora como um domínio contínuo, para que eu encontre valores correspondentes aqui no meio. Mas tem uma forma decente de fazer isso, que é dessa forma aqui. Então, B, use seu gráfico para estimar a temperatura às 11 da manhã. Então, eu procurei aqui onde estava 11. E vi aqui que de 2 em 2 vai pulando uma hora, né? Então, 9, 10, 11. Então, eu marco aqui 11 e subo até encontrar na função. Encontrei, aí eu rebato aqui para o eixo Y. E caiu certinho em cima do 24. Pelo que eu fiz aqui, né? Então, eu respondi dessa forma, que T de 11 horas é igual a 24 graus Celsius. Então, usei meu gráfico para estimar a temperatura às 11 horas da manhã. Então, fiz a A, que é o gráfico, fiz a B, expliquei tudo aqui, e assim a questão fica completamente resolvida.